da primeira turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado, do dia de 6 de fevereiro de 2025. O processo número 11 da pauta está sendo adiado é da relatoria do Dr. Márcio Aparecido Guedes e tem como partes imobiliária e construtora Jorge Mirella e Mariane de Lara Romeu Pofo, a pedido do relator. Chamo a seguir a julgamento número 1 da pauta, Valdemilson Badalotti, espólio de Elias Boca Santa, representado por Marilene Boca Santa Letícia Badalotti, Rodrigo Badalotti. Senhora presidente, Pois não. com licença, parece-me que não vai haver a continuidade de julgamento em razão da ausência do desembargador Dirceu. Veja, por favor. Eu não havia sido informada que o desembargador não estaria presente. Eu fui informada presente. agora também. Então, fica anotado, adiado o processo número 1, em razão do quarto vogal desembargador Dirceu, que havia pedido vista dos autos, está afastado justificadamente da sessão. Número 4 da pauta, Regiane Miranda, Valentim Miranda, e Primos, Incorporadora e Construção Limitada. A desembargadora Nilce Maria Poços de Carvalho é a relatora. Está com a palavra, desembargadora. Vou ler a emenda. Agravo interno, rescisória, cancelamento da distribuição, não pagamento das custas, pedido de justiça gratuita realizado após decurso do prazo, preclusão, recurso desprovido. Isso. Eu estou de acordo. Doutora também. Tatiane? De acordo. De acordo também. Todos de acordo? De acordo. Unanimidade, nós temos o voto da relatora. Número 5 da pauta, a relatora é a desembargadora Nilce, os embargos de declaração, Laurivânia de Souza Pinto e Walter Joaquim dos Santos. A intervenção do Ministério Público, eu não vi se no anterior havia intervenção ministerial, não. Não, Bom, a desembargadora Nilza também é a relatora deste. Eu passo a palavra à desembargadora. Embargos de declaração, vícios inexistentes, reapreciação de prova, livre convencimento, embargos de declaração rejeitado. Rejeitado? Doutora Naumi, vai se manifestar, doutora Naumi? O parecer ofertado da lavra do digno colega doutor Flávio Fachoni foi pela não intervenção e eu confirmo nessa oportunidade. Certo. Então, a desembargadora Nilza rejeitou os embargos. Eu estou de acordo. Alguma divergência? De acordo. Não havendo divergência, por unanimidade, rejeitaram os termos do voto da relatora. 7 da pauta. Também é da desembargadora Nilza, é uma ação rescisória, eu já antecipo que há pedido de sustentação oral. Banco Safra e Espólio Jones Henricos Scholten. Desembargadora Nilza é a relatora e o doutor Rafael de Oliveira Guimarães e doutor Daniel Paulo Maia Teixeira pretendem sustentar. Desembargadora Nilza. Estou pedindo a dispensa do relatório.
Pedindo a dispensa do relatório, consulto os outros advogados se concordam. Se concordam, já passo a palavra aos senhores imediatamente. Inicialmente, o doutor Rafael, que já acenou concordando. Concordo, excelência. Então, eu passo a palavra ao doutor Rafael pelo tempo. Senhora presidente. Pois não. Perdoe-me por atrapalhar. O número 6 da pauta é o embargo de declaração. Eu apresentarei depois do julgamento desse recurso cuja relatora é a desembargadora Nilza. Agora, verifica para mim, porque consta que está em pauta. É o número 6, está em pauta. Mas não tem problema, a gente julga a hora que a senhora achar necessário. Tá bom. Ok. Doutor Rafael está com a palavra. Muito boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, boa tarde, excelentíssima desembargadora relatora Nilza, demais desembargadores aqui, representantes do Ministério Público, servidores, advogados aqui presentes, em que faço em nome do meu amigo Velder Queiroz, se não me engano, eu vi o nome dele aqui também, um advogado aí da região. Excelência, eu vou tentar ser bastante breve aqui na questão. É uma ação rescisória que ela visa desconstituir uma ação indenizatória que, na sua inicial, ela trazia duas duplicatas tidas como indevidamente inscritas no Serasa, a indenização é por dano moral, e na inicial nós temos duas duplicatas numeradas, né? Duplicatas 64531 e 64532, duplicatas de cada uma no valor de R$50 mil. O Banco Safra apresentou uma preliminar de ilegitimidade passiva naquele momento, porque, em se tratando de endosso mandato, e aí eu estou invocando o artigo 18 da Lei Uniforme de Genebra, o banco funciona somente como procurador, sendo responsável pelo ônus da inscrição o emitente da duplicata, no caso, a QuickLink. O senhor Johannes noticia que várias duplicatas da QuickLink foram emitidas contra a pessoa dele, e eu não estou aqui para julgar, mas aparentemente houve realmente algumas duplicatas frias aqui. E essa ação indenizatória, ela se trata somente dessas duas. A preliminar foi acolhida pelo juiz de primeiro grau, juiz de Sorriso, da comarca de Sorriso, entendendo que o banco era ilegítimo para figurar na questão por ser endosso mandato, e o banco não responde pelo ônus deste caso. Seria a mesma coisa que um advogado responder pelo ônus do processo também, né? Bom, essa decisão interlocutória foi objeto de agravo do instrumento, e no agravo do instrumento, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ele reformou a decisão e ele se fundamentou em um documento 77616. E neste documento há uma referência a uma outra certidão de protesto que não a constante inicial. Essa certidão de protesto 65027, em que o apresentante, sequer o Banco Safra, o Banco Bradesco, de valor diverso, valor de 29.615. Ou seja, naquele momento, o Tribunal de Mato Grosso, ele analisou o documento diverso dos autos, de outra parte, de outro valor. E esse sim era um endosso translativo, em que o banco se tornaria titular deste crédito, e aí sim, como titular, fazer o protesto. E aí o Tribunal de Mato Grosso entendeu, reverteu a decisão de primeiro grau, por ser endosso translativo, determinou o prosseguimento dos autos. Esses autos culminaram numa sentença que condenou em R$200 mil de indenização por danos morais. Bom, estamos aqui para discutir a rescisória com base em dois fundamentos. O primeiro dele, erro de fato. Erro de fato desse julgamento de agravo no instrumento, né, com base no 966 inciso 8, com base nesse julgamento de agravo no instrumento, pois o Tribunal de Mato Grosso, ele se baseou em documento externo aos autos, e aí eu não estou qualquer imputando uma fé, outra parte, até porque haviam muitas, pelo que nós percebemos aqui, haviam muitas notas promissórias emitidas pela QuickLink, mas o documento utilizado pelo Tribunal de Mato Grosso, ele é externo aos autos, ou seja, exatamente o exemplo de professor de processo civil na aula, de erro de fato, em que o juízo entende como positivo o exame de DNA, só que na verdade o documento está dizendo que é negativo. Ou seja, os autos todos tramitaram depois desse agravo de instrumento como se fosse
como se fosse endosso translativo, mas, na verdade, desde a inicial, é endosso mandato. Inclusive, a sentença e a inicial se referem à desconstituição dos protestos lá, os protestos 64531 e 64532, ou seja, diversos dos analisados pelo Tribunal de Mato Grosso. Então, a questão de erro de fato aqui, com todo respeito, a nosso ver, ela é gritante. Portanto, admitindo a rescisória com base em erro de fato e sendo procedente o pedido com base nessa questão, o banco tem que se tornar ilegítimo para figurar na demanda, em demanda indenizatória. Prosseguindo essa questão, e aí eu já vou rebater uma preliminar que falei agora pela outra parte, dizendo que há uma questão de intempestividade na rescisória, porque o trânsito em julgado deste agravo instrumento teria transcorrido 2 anos por julgamento da rescisória. Ocorre que o trânsito em julgado final da decisão, ou seja, o trânsito em julgado da sentença que arbitrou em R$200 mil, foi somente 3 meses antes do julgamento da rescisória. Não há trânsitos em julgados parciais para fins de cabimento da rescisória, né? Nós tínhamos o artigo 495 do CPC, que dizia sobre o prazo decadencial de 2 anos, esse artigo sofreu uma interpretação do STJ. Por quê? Porque o STJ não admitia que houvesse cisão da coisa julgada. O valor constitucional da coisa julgada não poderia ser cindido. Então, não poderia haver 2 rescisórias contra o mesmo processo como um todo. Ou seja, todas as questões que fossem rescindíveis durante um processo teriam um único prazo, 2 anos depois do trânsito em julgado da última decisão do processo. E é esse entendimento que está cristalizado no artigo 975. Isso já vem do STJ desde dos embargos de divergência 404777, lá de 2005. Né? Então, esse é um entendimento antigo. Então, não há intempestividade para discutir essa questão de erro de fato. Ele tem que ser apurado e, consequentemente, tido como, a meu ver, existente o erro de fato e procedente da rescisória neste ponto. O segundo ponto é a sentença em si, caso esse primeiro não seja acolhido. A sentença em si condenou em R$200 mil por uma inscrição indevida no Serasa, a título de danos morais. O que se fundamentou a sentença? Que o senhor Johannes era um homem íntegro e que o valor do título é de R$50 mil. Bom, se eu admitir, então, que o senhor Johannes é um homem íntegro e esse seja o fundamento, eu estou, ao contrário do senso, entendendo que as outras milhares de decisões que envolvem essa questão não seriam íntegros, que seria, de certa forma, até grotesco. Portanto, a questão jurídica é muito simples aqui. Qual é o valor de indenização por danos morais para inscrição indevida no Serasa? Por quê? Para admitir a violação manifesta a norma jurídica, fundamento no artigo 966, inciso 5 do CPC, eu tenho que demonstrar que a jurisprudência do STJ foi violada de forma manifesta, ou seja, a jurisprudência do STJ, pacificada do STJ, foi violada. Qual era a jurisprudência do STJ? No momento em que foi decidida essa sentença aqui, todos os julgamentos, não há um que arbitre danos morais por inscrição indevida no Serasa em valores acima de 10 ou 20 mil reais. Alguns, inclusive, falam o valor, como toda a jurisprudência do STJ, é de 10 mil reais. Nós temos N julgados nesse sentido aqui no STJ. Alguns, inclusive, admitindo a rescisória para baixar valores menores do que 200 mil reais a título de danos morais. Baixar valores, estou falando de valores de 65 mil, de 150 mil. Exemplos, nós vemos nisso no RESP 727-918 e também no RESP 1323-622. Então, tanto pela questão de erro de fato, por ter admitido um endosso translativo, quando na verdade era um endosso mandato, e aí eu me socorro também aqui a um repetitivo do STJ, que é o 10.63474, ou seja, sendo endosso mandato, o banco é ilegítimo para figurar na ação. Então, admitindo, ocorrendo erro de fato, e admitindo, sendo um endosso mandato, que é o que ocorreu, realmente, a inicial se constituída assim, a consequência, pelo repetitivo, é a elegibilidade do banco. Então, a rescisória teria que ser provida, tem que ser pedido procedente com base neste fundamento. Não sendo procedente com base neste fundamento, com base na violação manifesta da norma jurídica, a redução da indenização dos danos morais de 200 mil reais, que hoje o valor já parte de 1 milhão, já chega perto de 1 milhão, para fins de danos morais, por inscrição indevida no Serasa,
para que se adeque à jurisprudência dominante do STJ, inclusive de outros vários tribunais do país, qual seja R$10 mil, R$20 mil, que corrigidos hoje devem chegar aí nos 50, 60. Então, excelências, sem querer tomar muito tempo de Vossas Excelências, só para transcrever a questão também de, eu acho que foi levantada também uma preliminar de que não houve recurso contra esse agravo instrumento. A súmula 514 do STF, ela permite rescisória de decisões que não tenham sido objeto de recurso, e para ver, de fato, a questão não pode ter sido discutida, o que não foi. Não foi discutida a questão de qual era o documento correto, por isso a qualificação de fato existe. Então, o primeiro pedido é pela procedência da rescisória por incidente, pela ocorrência de erro de fato e a declaração de legitimidade do banco, e não sendo a colícia preliminar, a procedência da rescisória para diminuir a indenização de R$200 mil em valor de face para R$10 mil de valor de face. Excelências, muito obrigado pela palavra. Obrigado, doutor Rafael. Concedo agora a palavra ao doutor Daniel Paulo Maia Teixeira, pelo tempo regulamentar. Desembargadora Nilza, desembargadora Maria Helena, desembargador Márcio, desembargador Sebastião, desembargadora Marilsen, doutora Naomi, doutor Rafael, boa tarde. Doutora Nilza, eu gostaria de só chamar a atenção da Câmara. Esse processo já foi julgado, certo? A prosperar a argumentação do Banco Safra, que não é um banquinho, né? É um grande banco, nenhuma condenação das milhares que nós temos, que ultrapassa R$10 mil aqui, vai parar de pé. Nós temos, amanhã, 1 milhão de processos, 1 milhão de rescisórias serem julgados aqui. E 1 milhão de rescisórias aqui, sendo julgado por vocês, porque o banco, que tem todas as condições de não protestar uma duplicata fria de um homem de bem, de um senhor de idade, que tem todas as condições de ter um jurídico apto a fazer a apelação como se deve e um processo transcorrer da forma como se deve. O banco não apelou. Excelências, a sentença transitou em julgado. O banco perdeu o prazo 2 vezes. Isso foi reconhecido aqui no Tribunal de Justiça. Ele perdeu o prazo da sentença e no agravo de instrumento, ele também perdeu o prazo da rescisória. A rescisória do agravo de instrumento foi proposta após o prazo de 2 anos. Então, não se trata aqui, o que a gente está discutindo aqui é um processo que não deveria chegar a vocês. O Banco Safra, como eu disse, que não é uma pequena empresa, o Banco Safra hoje submete ao Judiciário de Mato Grosso, que o Judiciário de Mato Grosso reanalise prova em que ele tinha todas as condições de discutir na instância ordinária. E, através de rescisória, ele quer discutir dano moral e dizendo o seguinte: não existe dano moral de mais de R$10 mil. Não existe, nunca existiu, não existe, e isso no Brasil não existe. Nós temos que copiar todos os outros estados que supostamente também não dão, o que também não é verdade. E, como eu disse, efeito prático disso: todos os processos em que se perde prazo de apelação vão virar ação rescisória. Porque é esse o objetivo do banco, hoje. Esse processo foi discutido, sim, a análise foi feita, sim. E para haver realmente procedência na rescisória, deveria haver um erro crasso, um erro de fato, e que de fato não existe aqui. Esse homem, o autor da ação, sim, ele foi protestado uma duplicata fria pelo banco. A sentença foi condenatória em valores razoáveis, proporcionais. Só que, de lá para cá, de anos para cá, com juros e correções, ela chega num patamar que é justo e que não pode ser discutido aqui, em rescisória. E o banco sequer apelou, parece que estava satisfeito com o valor da condenação. E agora vem numa rescisória para revolver matéria que era para ser discutida na instância ordinária. Entrar no mérito de efeito translativo, eu acho que isso já perdeu. Eles perderam a oportunidade, isso já perdeu o objeto, e que nós temos que entender aqui se dá para a gente discutir essa matéria em rescisória. E lembrando, o banco não apelou, esse processo já foi julgado à unanimidade, tanto
pela inviabilidade de discutir a questão em rescisória, quanto à manifesta perda de prazo do Banco Safra pela segunda vez que entrou com a rescisória fora do prazo, não perdeu o prazo para apelação e entrou com a rescisória com todo respeito após os 2 anos. E me parece, esse foi o entendimento da doutora Nilza no primeiro acordo, que foi anulado por conta da falta de intimação ou dificuldade técnica que fez com que o advogado não conseguisse fazer a sustentação oral. Foi esse o problema, não sei se isso não foi colocado aqui, mas foi só por esse problema, porque esse tribunal já tinha julgado a unanimidade esse processo, julgado improcedente a rescisória, certo? Ela entendeu realmente, em consonância com a jurisprudência, que o prazo da rescisória seria 2 anos daquela decisão que eles pretendem atacar, que seria a decisão do agravo de instrumento. E não após o prazo que eu não sei qual o prazo que eles imaginam, o final do processo. Então, nesse caso, excelências, eu insisto, tem que ser mantido o entendimento já esposado, a unanimidade por essa Câmara aqui, no sentido de que a rescisória deve ser rejeitada, e nem sonho imaginar, cogitar a possibilidade de hoje reduzir um dano moral em rescisória de uma sentença não apelada, porque aí realmente é transformar o redondo em quadrado. Com todo respeito, agradeço terem me ouvido. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra à eminente relatora. Doutor, com extenso voto, vou disponibilizar após a sessão. Eu vou ler a emenda. Ação rescisória, cumprimento de sentença, legitimidade passiva, matéria preclusa, duplicatas frias, protesto indevido, falha na prestação de serviço, responsabilidade da instituição financeira, ausência de responsabilidade do autor, discussão exaustiva na sentença rescindenda, artigo 966, incisos 5 e 8 do CPC, hipótese não configurada, sucedâneo recursal, ação julgada improcedente. Vereadora, antes de colher os votos, eu apenas peço uma informação a respeito do que foi ventilado na sustentação do doutor Daniel. Houve a perda de prazo não houve a interposição de apelação, e passou em Albis a apelação, porque se isso aconteceu, eu vou julgar, eu não vou conhecer. Eu teria que olhar aqui no voto, doutora embargadora. Vou olhar aqui. O senhor pode colaborar, doutor Daniel, com alguma coisa, ou doutor? Doutor Rafael, o senhor pode colaborar nessa parte, assim, só para manter só por lealdade. Não houve, né, doutor Rafael? Não houve. Eu estou checando aqui, mas a princípio não, tá? Eu não vou ser liviano e dizer que nós recorremos. A princípio, o acordo transitou julgado dia 4 de fevereiro de 2020, e o feito tramitou normalmente, sem relação ao julgado procedente, combinando com o cumprimento de sentença. O autor, todavia, como já referido, o acordo transitou julgado 4 de 2 de fevereiro de 2020, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 5 de 10 de 2022, quando já decorrido 8 meses de trânsito em julgado a decisão que reconheceu a legitimidade passiva do autor. Pois não, doutor Rafael? Só com todas as vênias, este acordo é um acordo de agravo de instrumento, né? Mas o senhor a pergunta foi direcionada à recorribilidade da sentença em si. O banco não recorreu, né? É isso que eu estou confirmando. Não houve aqui, apelo. É isso que eu estou confirmando aqui, excelência. Só um minuto, mas a princípio, acho que não houve mesmo. Não houve, mas era importante o doutor Rafael confirmar, até para não ficar só a minha palavra, né? Mas não houve apelo, excelência, da sentença transitou em julgado, e aí realmente fica muito complicado. Dentro dessa ótica,
e não havendo a possibilidade de se usar a rescisória como sucedâneo recursal, eu não vou conhecer da ação pedindo vênia à eminente relatora do processo. Como vota a doutora Tatiane? Pedindo vênia também, a desembargadora Nilza, eu acompanho a desembargadora Maria Helena. Doutor Márcio? Também peço vênia à desembargadora, e não havendo a interposição de recurso de apelação, eu também tenho esse mesmo entendimento. Então, eu acompanho a divergência. Desembargadora Marilce? É que o fato é que, pelo que se percebe, houve o trânsito em julgado em primeiro grau, não houve o recurso de apelação, porque a parte vencida na sentença não apelou no tempo correto. Então, foi reconhecida a intempestividade da apelação. Portanto, ela simplesmente transitou em julgado nem em primeiro grau. Então, nós estamos a tratar aqui de uma rescisória de uma sentença, né? Eu vou pedir vênia à eminente desembargadora Maria Helena e aqueles que a acompanharam, porque é cabível, sim, a ação rescisória de julgados que transitam em primeiro grau de sentenças. Então, eu vou afastar essa questão de prejudicial, e no mérito eu acompanho integralmente. Na verdade, o resultado final será o mesmo, e acompanho será o mesmo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: cabível pode até ser, mas não com os mesmos argumentos que deveriam ser tratados em grau recursal. Essa que é porque ou seja, ela está sendo usada como sucedâneo recursal. Sim. E aí, se nós analisarmos que está sendo usada como sucedâneo recursal, nós já julgamos vários nesse sentido, no mérito. Por isso que eu estou, então, acompanhando a desembargadora Nilza, porque nós temos já precedentes desse colegiado, entendendo que o fato de simplesmente ter transitado em julgado em primeiro grau e se caracterizar sucedâneo recursal à rescisória, não impede o conhecimento como a desembargadora Nilza está fazendo. Eu peço vênia e vou acompanhar a eminente relatora. Desembargador Sebastião Barbosa? Com a relatora, senhora presidente. Está faltando também do empate. Desembargadora Maria Helena, seu microfone está aberto. For a maioria de votos, ficou 3-3, mas por maioria de votos, prevalente aqui é o voto da eminente relatora. Tá? Obrigada, doutores, doutor Daniel, doutor Rafael, muito obrigado. Boa tarde, excelência, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos. 16 da pauta, desembargadora Nilza, embargos de declaração, Orivaldo Ribeiro, Instituto de Ensino, Santa Natália, Limitada. Desembargadora Nilza, está com a palavra. Poder-ementa, embargos de declaração em agravo interno, comissão, hipótese do artigo 1022 do CPC, inocorrência, prescrição de reexame da matéria, via imprópria, multa do artigo 1026 do CPC, não cabimento, ausência de caráter protelatório, acordo mantido, embargos rejeitados. Eu acompanho e pergunto se há alguma divergência. Acompanho. Não, eu acompanho. Não há havendo divergência, unanimidade nos termos do voto da doutora relatora. Todos dispensados? Está dispensada, infelizmente. Boa sessão. Obrigada, desembargadora. Bom trabalho. Vai com Deus. Número 15, doutor Márcio Aparecido, ação rescisória, e há pedido de sustentação oral do doutor Melquisedeque Roldão
e Dr. Giovanni Fregonese. Eu passo inicialmente a consultar o Dr. Márcio, aliás, eu passo a consultar o Dr. Melquisedeque, se o senhor e o Dr. Giovanni abrem mão da leitura do relatório para passarmos para os debates. Boa tarde, eu estou representando o Dr. Melquisedeque, eu fiz a inscrição também via ClickJude, ele não pôde comparecer, então estou substituindo ele, mas eu dispenso a leitura do relatório. Então, o senhor está com a palavra pelo tempo regimental. Cumprimento a todos presentes aqui nessa turma de câmaras, aqui, na pessoa do relator, ilustre desembargador Márcio Aparecido Guedes. O caso posto à discussão é uma ação rescisória em que houve o ajuizamento pela Matosul, hora requerida, de uma ação de cobrança de vale e pedágio obrigatório. E, no decorrer do trâmite processual na origem, ocorreu que o feito correu à revelia. A hora autora, agrovense, não compareceu aos autos, não apresentou defesa, e, em face disso, foi decretada a revelia, com a consequente condenação ao pagamento do vale e pedágio obrigatório. Todavia, dentro do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, a agrovense entrou com a presente ação, alegando erro de fato. O que aconteceu, Vossas Excelências? A obrigação de pagamento do vale e pedágio obrigatório é, por lei, devida ao transportador autônomo de cargas, conforme disposto na Lei 10.209. Nessa ordem de ideias, a hora requerida Matosul não pode ser considerada como transportadora autônoma de cargas, tendo em vista que ela possui frota de veículos superior àquela para poder ser equiparada ao transportador autônomo de cargas. E um fato que não foi observado pelos juízes de primeira instância, que a gente trouxe muito latente na presente ação rescisória, foi o seguinte: que, não obstante a decretação da revelia, a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, ela é relativa e tem que ser ponderada de acordo com os elementos de prova existentes nos autos. Esse é o primeiro ponto. A hora requerida Matosul juntou na origem os documentos chamados Conhecimento de Transportes, CTS. Nestes documentos, há um campo chamado observações, e nós cuidamos de juntar isso com a ação rescisória. Nesse campo, observações, consta expressamente em todos os conhecimentos de transporte que o frete foi subcontratado pela Matosul. Havendo a subcontratação do frete, o que está na prova documental juntado com a própria inicial na origem, a Matosul passou a se enquadrar juridicamente na figura da embarcadora. Sendo embarcadora, a responsabilidade do pagamento do vale pedágio obrigatório é da Matosul para a subcontratada, o que retira essa obrigatoriedade da agrovense. E isso consta expressamente, essa subcontratação consta expressamente nos documentos juntados na origem. Só que o juízo primevo entendeu que, com a revelia, a presunção dos fatos narrados na inicial já seria suficiente sem ponderar a prova documental que já estava encartada aos autos. Daí surgindo o erro de fato, pois esses documentos estavam juntados na origem e não foram apreciados pelo juiz de primeiro grau, o que evidencia o erro de fato. E só para referenciar, os CTS que foram juntados na rescisória está no ID 188527679. Então, considerando essa subcontratação, não poderia o juiz de primeiro grau ter entendido pela procedência da ação, porque, não obstante a revelia não gera presunção absoluta de veracidade e deve ser sopesada de acordo com os elementos de provas existentes nos autos, conforme o artigo 345, inciso 4 do Código de Processo Civil. Um segundo ponto que a agrovense gostaria de destacar é o seguinte: para que seja possível a cobrança de vale pedágio obrigatório, a parte que requer
essa indenização, deve comprovar, primeiro, que existiam pedágios no trajeto, segundo, que houve o pagamento desses pedágios. Mais uma vez, e não obstante a revelia, a autora deveria ter comprovado a existência dos pedágios, bem como seu pagamento. E não ficou comprovado isso na origem. Não foi juntado aos autos na origem nenhum documento que pudesse infirmar a existência de qualquer pedágio e muito menos o pagamento de qualquer pedágio. Então, são dois pontos cruciais que conduzem ao erro de fato na presente ação rescisória. O primeiro, a ausência de apreciação dos conhecimentos de transporte, nos quais consta a subcontratação do serviço de transporte e, nos termos da legislação, da lei do vale pedágio obrigatório, passa a requerida a se equiparar à figura do embarcador. Então, seria dela a responsabilidade do pagamento do vale pedágio obrigatório para os subcontratados, e não da hora autora, agrovense. E o segundo ponto é que não houve a comprovação de existência de quaisquer pedágios, bem como de seus pagamentos. De forma que esses dois pontos indicam, pelo menos no sentir da agrovense, que está a merecer a rescisão da sentença por esses motivos, tendo em vista o erro de fato que existia dentro do processo na origem e não foi sopesado pelo juiz de primeiro grau, tendo em vista a declaração pura e simples da revelia. Eu agradeço a atenção de todos e encerro aqui a minha sustentação. Já terminou, né, doutor? Então, vamos ouvir agora o doutor Giovanni. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Vocês escutam bem? Sim. Cumprimentar o eminente desembargador relator do caso do processo aqui da Mato Sul, doutor Márcio Aparecido Guedes, desembargadora Nilza, Naomi, Maria Helena, Marilson Adário, doutor Sebastião Barbosa, primeira colenda turma. Vou fazer algumas observações que a lei do vale pedágio, inicialmente, desde 2001, ela imputa ao embarcador, que no caso é o proprietário da carga, a obrigação pelo pagamento antecipado do pedágio no ato da contratação do frete. Conforme se vê da narrativa da agrovense, verifica-se que sequer há pedido de nulidade de citação. Haja vista que, na contestação, a Mato Sul, nesta rescisória, ela demonstra que a agrovense foi citada por oficial de justiça, não apresentou contestação, foi intimada para participar da audiência de conciliação, sequer se justificou ao juiz a sua ausência. A sentença, ela não foi uma sentença, vamos dizer assim, categórica de revelia. O juiz falou que trata-se de matéria de direito e que ele se deu satisfeito pelas provas documentais acostadas aos autos. A gente sabe que um julgamento, mesmo que de primeira instância, o juiz não vai aplicar o artigo da revelia literalmente ao que diz o Código de Processo Civil. Ele analisou o contexto, como bem pontuou o advogado da requerente, que propôs a rescisória. Existem os conhecimentos de transporte, existem o valor do frete, existe o valor do pedágio, e a gente sabe que a via estreita da rescisória, ela não admite que o instituto, que venha desconstituir a coisa julgada, ele seja utilizado como meio de fazer, às vezes, de uma contestação, onde você tem que ter a apresentação de impugnação específica. Ela não compareceu à audiência de conciliação, a sentença foi publicada no Diário Oficial. Somente após receber a intimação do cumprimento de sentença, da mesma forma que foi citada no processo de conhecimento, ela surgiu diretamente no tribunal, ajuizando uma ação rescisória, com evidente interesse de sucedâneo recursal. Então, o que a gente verifica? Que os limites da ação rescisória, eles são excepcionalíssimos, porque
a gente precisa primar também pela segurança jurídica. O juiz ele está posto na primeira instância para analisar e oportunizar as partes. Aqui não tem alegação de nulidade de citação. E ao contrário do que o advogado da Agrovense pleiteia nos autos, ele alega erro de fato. O erro de fato, dentre os vários fundamentos intitulados na petição inicial, ele coloca 7 argumentos. E a gente sabe que o Instituto da Ação Rescisória ele tem uma via excepcional. Por quê? Você pode vir e se fundamentar em um capítulo da decisão, sob pena da rescisória se tornar um próprio recurso de apelação. Nesse caso, é importante consignar que essa primeira turma, inclusive o relator, doutor Márcio Aparecido Guedes, em atuação na Câmara de Direito Público, analisou que na questão de existência de divergência jurisprudencial, o juiz que se infirmar em uma das interpretações, ele não vai estar causando à sua fundamentação uma violação direta à disposição legal. Por quê? Havendo mais de uma interpretação jurisprudencial, aquele acatar, ela não vai ser considerada uma fundamentação aberrante. E, nesse caso, é importante citar a súmula do Superior Tribunal Federal, que editou a seguinte emenda. Não cabe ação rescisória por essência literal à disposição de lei quando a decisão rescindenda se estiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Esse ponto restou muito bem colocado na contestação, onde o fundamento da rescisória, como já explanado pelo colega, está fulcrado na subcontratação. No mesmo ano em que a decisão rescindenda foi proclamada, existe jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o mesmo utilizado na fundamentação da inicial, demonstrando que, havendo a subcontratação, não será cabível excluir do transportador os benefícios, né, que estão instituídos na Lei 10.209/2001. Inclusive, esse ponto já foi analisado pelo STJ num recurso oriundo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, onde a desembargadora Marilsen Andrade Adário foi relatora e foi mantida pelo próprio relator do acórdão, João Otávio Noronha, que manteve a legitimidade de parte da transportadora que subcontratou, em razão da lei do Vale Pedágio, ela não excluir o alcance da constitucionalidade dos transportadores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Nesse ponto, é importante também, excelências, nós ressaltarmos o voto da ação direta de inconstitucionalidade proferido pela ministra relatora Carmen Lúcia, que eu vou pedir licença para citar um trecho e encerrar já a minha manifestação. Lá nos embargos de declaração da ação direta de inconstitucionalidade, a embargante, que era a Confederação Nacional da Indústria, a pretexto de modular o alcance de quem poderia ingressar com a ação de indenização do artigo 8º, ela fala que seria cabível apenas aos transportadores autônomos. E nesse tópico, restou decidido na ação direta de inconstitucionalidade. Abre aspas. Sustenta a embargante a necessidade desse Supremo Tribunal Federal esclarecer o alcance da declaração da constitucionalidade que afirma adstrita apenas aos transportadores autônomos de carga, em vista da sua presumida hipossuficiência e da opção legislativa de equilibrar a relação que mantém com o embarcador. Diferente do que pretende fazer crer o embargante, o fundamento da decisão exposta no voto condutor do julgado não é a condição de hipossuficiência do transportador autônomo de cargas. O substrato jurídico deu-se conforme os princípios constitucionais. Embora se reconheça que a edição da lei examinada seja resultado de reivindicação dos caminhoneiros autônomos, não são eles os únicos destinatários da proteção legalmente estabelecida a alcançar os transportes de carga, sejam pessoas físicas ou jurídicas. A opção legislativa de desonerar o transportador de carga dos custos do pedágio e atribuir ao embarcador
contratante do transporte a responsabilidade pelo recolhimento prévio do vale-pedágio, sujeitando as penalidades de caráter administrativo e indenizatório. Em caso de descumprimento dessa obrigação, teve sua constitucionalidade reconhecida, não podendo o embargante, a pretexto de sanar obscuridade inexistente, buscar a reforma parcial do julgado para restringir indevidamente seu alcance. Nesse ponto, Excelência, cabe também a gente ressaltar que o fundamento sobre erro de fato levantado pela requerente agrovense, ela está esculpida no inciso 8. O parágrafo 5º do inciso 8, que é justamente o substrato que vem à pretensão, ele cita: cabe ação rescisória contra decisão baseada em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório. Nesse ponto, a critério do levantamento da ilegitimidade ativa da transportadora, caberia outras ilações, mas nesse caso, nós verificamos aqui que não teve argumentação nenhuma sobre nulidade de citação, o processo desenvolveu seu regular trâmite, o juiz analisou a prova dos autos e, conforme já exposto também no voto anterior do Banco Safra, nós vemos que o Instituto da Rescisória não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena também de instalar a insegurança jurídica e colocar o próprio judiciário à rediscussão de todas as decisões que já foram apreciadas pelos juízes de primeiro grau e pelos também eminentes desembargadores desse tribunal. São por esses pontos, Excelência, e fundamento também na súmula 343, que não pode ser considerada aberrante a fundamentação adotada pelo juiz de primeiro grau, e nesse ponto é que nós pedimos também a improcedência da apresentação. Muito obrigado. Vou fazer, embaixadora, estão me ouvindo? Então, né? O senhor está com a palavra. Sim. Eu vou fazer, então, a leitura da emenda, ação rescisória, ação de cobrança, vale pedágio obrigatório. Preliminar de inépcia inicial, com fulcro no artigo 966, parágrafo 3º do CPC. Preliminar rejeitado. Caráter permissivo e não restritivo do parágrafo. Sentença fundada em erro de fato, verificável do exame dos autos. Ilegitimidade passiva da autora, empresa de transporte rodoviário de cargas com vasto número de caminhões que não se equipara a transportador autônomo de cargas. Ausência de pronunciamento judicial a respeito. Revelia da ré na ação de origem. Cabimento da ação rescisória nos modos do artigo 966, inciso 8 do CPC. Sentença rescindida, pedido julgado procedente. A preliminar de inépcia da inicial, fundamentada no descumprimento do artigo 966, inciso 8º, parágrafo 3º do CPC, não prospera, sobretudo, porquanto, ao contrário do que pontua o requerido, o referido dispositivo legal possui caráter permissivo e não restritivo, verificável pelo emprego do verbo pode. É caso de procedência da ação decisória quando a decisão de mérito transitada em julgado for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, artigo 966, inciso 8 do CPC. A inteligência do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 10.209/2001, pontua categoricamente que o vale pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador autônomo de cargas, isto é, somente tem legitimidade para cobrar o vale pedágio obrigatório o transportador autônomo de cargas, ou aqueles que equiparam-se a ele. Na mesma construção lógica, o parágrafo 3º do artigo 5º-A da Lei nº 11.442/2007 leciona que equiparam-se ao transporte autônomo de cargas as empresas de transporte rodoviário de cargas, que possuírem sua frota até 3 veículos registrados no
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e as cooperativas de transporte de cargas. A análise da documentação colacionada nos autos conduz à singela aferição de que a empresa requerida, Macosul, não equipara-se a transportador autônomo de cargas, de modo que não há falar em legitimidade ativa da requerida para a propositura da demanda de origem. Recurso. Ação rescisória julgada procedente. É como voto. O relator julgou a ação procedente. Isso. Como vota a desembargadora Marius? Vou pedir vista, pedindo vênia ao doutor relator, sim, porque foi mencionado o acórdão de minha relatoria que foi até o STJ sobre essa matéria. Então, somente por essa razão é que me forço a pedir vista para melhor analisar. E também, eu só queria fazer uma consideração aqui, está sendo reconhecida a ilegitimidade ativa, né? É isso, doutor Márcio Guedes? Sim, sim. Porque a ementa consta ilegitimidade passiva da autora. Então, eu acho que é só... Um erro material. Ativa, né? Só um erro material na ementa. Exatamente. Mas eu vou... Até porque não houve também contestação nesse caso, né? Houve revelia. Então, nós temos que analisar se não estamos aqui a tratar de sucedâneo recursal, como o caso da desembargadora Nilza, que deu aquela divergência entre se conhecia ou não conhecia. Mas, de qualquer sorte, não precisa anotar nada sobre a minha fala, eu vou pedir vista só para fazer o cotejo com aquele voto mencionado pelo doutor advogado da parte requerida. Desembargador Sebastião Barbosa. Aguardo. Eu também aguardo, mas antes eu quero fazer só um depoimento. Eu acho realmente muito bonito o instituto da ação rescisória. No entanto, como bem dito pela desembargadora, a lei admite a rescisão de uma decisão, de uma sentença, é verdade, mas tem regras para isso, é o 966 e seus incisos. Se fugir disso aí, nós vamos estar usando uma terceira via para atingir um objetivo, não é? Então, inclusive, saber se transcorrido o prazo, enfim. Bom, mas isso são coisas para ser ditas no momento oportuno do julgamento do mérito. Eu aguardo. Doutora Tatiane? Também aguardo, desembargadora. Adiada a conclusão do julgamento, faço o pedido de vista da primeira vogal. Obrigado, doutores. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. 20 da pauta. Esse último não tinha magisterial? Tem mais ausência de interesse. A ausência de interesse, doutora, desculpe-me, doutora Naomi. 20 da pauta é a desembargadora Marilce, é a relatora, ação rescisória, e o Mari Salete Ripel e Rodolfo Walter Kunze Júnior. O Ministério Público também diz da sua falta de interesse. Mantido, doutora? Mantido, excelência. O advogado que se inscreveu para sustentação oral já desistiu da sustentação oral. Eu passo a palavra à relatora. A causa aqui é uma desconstituição de sentença proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial. Eu, pelo que analisei, o que se está a rechaçar nesta ação rescisória é justamente o resultado do julgamento, por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatório dos autos.
abrigando mera irresignação do mérito, a qual não desafia a ação rescisória. Então, não pode ser usado como sucedâneo recursal, eu estou julgando improcedente. Desembargador Sebastião? Acompanho a relatora, senhora presidente. Eu também acompanho e consulto os demais membros se acompanham. Também acompanho. Acompanho. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigada. 21, também da relatoria da desembargadora Marilce, ação rescisória, Concremax, Concreto, Engenharia e Saneamento, José Domingos da Silva. Ministério Público apontou a sua falta de interesse. Mantido, doutora Naomi? Mantido, excelente. Mantido. E a pedido de sustentação, esses aqui mantêm a sustentação dos dois advogados, doutor Tiago de Abreu e doutor Regiane. Estão aí? Doutor Tiago, o senhor abre mão da leitura do relatório? De minha parte, sim, excelência. Então, o senhor já pode começar no tempo regimental de sua sustentação. Santíssima Senhora Desembargadora Presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores presentes, saúde especialmente a desembargadora Marilce, espero que tenha restabelecido a saúde, que comece um novo ano e que a gente possa gozar de plena saúde durante todo esse ano. Doutor representante do Ministério Público, colegas advogados, a hipótese, trazendo aqui um bosquejo fático, o requerido da ação se trata de um trabalhador pedreiro que, em maio de 2011, ele exercia suas atividades numa obra do Detran, era empregado de uma empresa chamada Traço Arquitetura e a Concremax, especificamente, servia apenas e tão somente o concreto para essa obra. Então, no caso, ela seria um fornecedor de um concreto. Durante esse fornecimento, ocorreu, sim, um incidente que resultou em lesões ao trabalhador, isso é incontroverso, mas o fato é que, em 2013, isso é muito relevante, o trabalhador ingressou com uma reclamação trabalhista. E nessa reclamação trabalhista, cuja inicial está acostada aos autos, o reclamante colocou as duas empresas no polo passivo da ação, tanto a empregadora Traço como a fornecedora do concreto, a Concremax. E nessa ação, ele mencionou todo o incidente, isso não queremos aqui, de forma alguma, discutir fatos. A discussão é que, nessa ação, o próprio reclamante atribuiu às duas empresas a condição de responsáveis solidários. Então, essa é a versão dos fatos e o enquadramento jurídico dado pelo próprio autor da ação. Nessa ação trabalhista, houve um acordo entre o reclamante, que atualmente é o réu da ação, e sua empregadora Traço. E nesse acordo, chama atenção para os termos do acordo. Consta no ID 186824153, página 3, os seguintes condições do acordo. Abro aspas. Cumprido o acordo, o reclamante dará geral e plena quitação pelo objeto da inicial, ficando estipulado multa de 100% em caso de inadimplência. Fecho aspas. Então, o que acontece? Nesse acordo estava previsto a quitação total do objeto da ação, que era justamente esse acidente ocorrido em maio de 2011. Pois bem, após esse acordo na Justiça Trabalhista, o réu da ação, desta ação rescisória, promoveu uma ação indenizatória no juízo civil. E qual foi o objeto da discussão lá? Havia discussão sobre a coisa julgada. E o juízo de primeira instância, ele acolheu a tese de coisa julgada proveniente do acordo que extinguiu o processo com
julgamento do mérito. Dessa decisão, o trabalhador entrou com a apelação e a terceira Câmara de Direito Privado proveu esse recurso para afastar a coisa julgada. Transitou em julgado esse acórdão. Qual é o objeto específico dessa rescisória? Nós temos dois pedidos. O primeiro pedido é que esse acórdão proferido pela terceira Câmara, com todo respeito, ele afronta a coisa julgada, porque havia na ação trabalhista a própria caracterização pelo autor da demanda, pelo trabalhador, de que havia uma responsabilidade solidária. E, nos termos do artigo 844, parágrafo 3º do Código Civil, quando se dá a quitação integral a um dos devedores solidários, essa quitação, por força de disposição expressa, ela vai se estender aos demais responsáveis solidários. E foi o próprio autor da trabalhista e autor da indenizatória, réu dessa ação, que caracterizou essa responsabilidade como solidária. Então, esse é o nosso primeiro pedido. E aqui eu cito especificamente um precedente da eminente relatora, não na atual composição da primeira Câmara, reunidas, mas na segunda Câmara de Direito Privado, Sua Excelência Desembargadora Marilce Haddad, no agravo instrumento 10.20.340, dígito 28 de 2024, julgado recentemente, em outubro de 2024, na ementa, Sua Excelência Desembargadora Marilce pontua: é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais co-devedores quando o credor der a quitação por toda a dívida e não de forma parcial, como no caso. Então, mutatis mutandis, fecha aspas, agora digo eu. Mutatis mutandis, naquele caso, Sua Excelência Relatora, diz que, naquele caso, a quitação era parcial, portanto, não se extinguia aos demais responsáveis solidários. Mas, e nesse caso, qual é o distinguish, qual é a particularidade fática? A particularidade fática é que, nesse caso, o reclamante, quando formulou o acordo na trabalhista, ele, abre aspas, outorgou, né? Abre aspas, geral e plena quitação pelo objeto da inicial. Então, aqui, especificamente no caso concreto, fecha aspas, agora digo eu, a diferença específica é que a quitação foi integral, nos termos do acordo, de um acordo que foi homologado pela Justiça do Trabalho. Então, nesses termos, Excelência, amoldando a hipótese fática aquele julgamento precedente de outubro de 2024 da desembargadora Marilce, entendemos que, como nesse caso específico a quitação foi outorgada de forma, abre aspas, geral e plena quitação pelo objeto da inicial, fecha aspas, entendemos que essa quitação tem que ser obrigatoriamente estendida ao devedor solidário, que, segundo o próprio trabalhador, é a hipótese aqui de solidariedade entre Concremax, que fornecia o concreto, e Traço Engenharia, que, no caso, era empregadora daquele trabalhador. Esse é o nosso primeiro pedido. E num segundo pedido de pós-cabimento de verba rescisória, nós pontuamos que existe uma prova nova, até então desconhecida, e inclusive posterior, que seria o laudo pericial realizado na ação previdenciária ajuizada pelo trabalhador. Na ação previdenciária foi afastada a incapacidade laboral permanente. Então, entendemos que essa ação produzida sobre o crivo do judiciário, ainda que em outro feito, mas no qual houve sim a participação do trabalhador, concluiu-se pela inexistência de incapacidade laboral, ela deve ser estendida a esse caso e ser considerada prova nova, que obrigatoriamente tenha que ser aquilatada, no caso, em julgamento. Portanto, Excelência, para não perder mais tempo e em respeito a ilustre colega que vai usar da palavra depois da minha sustentação, é que concluo pela necessidade de procedência da presente ação rescisória, primeiro,
em relação à formação de coisa julgada por acordo feito numa trabalhista anterior homologado com quitação total e restrita. E segundo, pela prova de fato novo, pela prova nova, consistente em prova pericial realizada em ação previdenciária, que deve ser aquilatada no caso concreto, é a razão pela qual pedimos a procedência da ação rescisória. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Concedo a palavra à doutora Regiane. Excelentíssimos senhores desembargadores, relator, ilustres advogados, servidores da Justiça, boa tarde. Então, conforme o doutor falou, o objeto da ação rescisória, primeiramente, foi em decorrência do processo trabalhista, do pedido para aproveitar a sentença trabalhista, né, que é a quitação total da inicial, né, da inicial trabalhista. Só que o doutor omitiu na ação rescisória que na ação trabalhista, nessa mesma ata da audiência que a juíza deu essa sentença, que concluiu pela quitação total do objeto da inicial, o polo passivo da ação só tem atraso. A autora, com o Cremax, ela foi retirada do polo passivo da ação. Então, ela não participou da formação do processo. Se ela não participou da formação do processo, ela não atingiu a ela a responsabilidade, não aproveitou a ela a responsabilidade também. Então, não tem que se falar que é coisa julgada, né? Então, essa alegação, ela vem falando na ação principal, ela vem falando no recurso de apelação, ela entrou com agravo, então não é fato novo, não seria objeto de ação rescisória. Toda essa falação, ela já tinha falado no processo originário. Então, nessa mesma ata de audiência, nessa mesma sentença, né, que ela diz que é objeto novo, não é objeto novo, né? Ela saiu fora, teve uma audiência, ela foi retirada do processo, ela estava presente na audiência, ela aceitou ser retirada, né, do polo passivo da ação, e esse documento que ela juntou falando que é documento novo, ela aceitou ser retirada do polo passivo. Então, não aproveita para ela ter, como ela diz, aproveita a quitação total nos termos da inicial da quitação, não aproveita. Então, se não aproveita, aí eu digo a aplicação do artigo 472 do Código do Processo Civil, né? Não alcança a parte que não faz parte do processo. Então, essa sentença só faz parte do polo ativo dos polos que participaram do processo, que é a parte requerida e a empresa traço. Tá? Então, essa análise de coisa julgada não é fato novo, já foi julgado na ação originária, então, essa tese do autor não é nova. Tá? Então, esse documento está no processo e é uma ata de audiência que ele mesmo junta. Esse documento que ele fala que
que é um documento que fala assim, deu quitação geral do processo, desse documento lá embaixo fala que a parte Concremax foi retirada do polo passivo da ação. A autora retirou a Concremax do polo passivo da ação. Ela participou da audiência e aceitou ser retirada do polo passivo da ação. Então, não é coisa julgada. Ela não participou da formação do processo. Então, a responsabilidade dela, o requerido entrou com uma nova ação e ela foi condenada civilmente pela responsabilidade objetiva do processo. E em relação aos fatos novos, os boletins que eles juntaram, o que acontece? Eles juntaram um boletim de ocorrência alegando fato novo do ano de 2015. 2015, falando que o autor teve um acidente de moto e que teve uma lesão na mão. A lesão na mão não faz parte do objeto da ação. O objeto da ação, o requerido fez uma perícia na Justiça Trabalhista, o juiz aproveitou essa perícia trabalhista, né? E nessa perícia constatou a perda da capacidade laborativa em 50% em decorrência do acidente que aconteceu no Detran, em decorrência do estouro do cano, que ocasionou, foi em decorrência da empresa Concremax, e teve a perda da capacidade laborativa em decorrência da lesão no ombro. Então, a lesão na mão não faz parte do objeto do processo. Em 2016, o boletim de ocorrências confeccionado pelo requerido fala que ele teve um acidente de moto, não teve nenhuma lesão, foi para o pronto-socorro, teve algumas dores e foi dispensado. Em 2017, ele teve outro acidente de moto, teve uma lesão na perna. Essa lesão na perna não é objeto do processo, essa lesão. O objeto do processo é uma lesão no ombro. Então, não é fato novo, né? Essas doenças que eles falam que ocasionou, que é fato novo, não é fato novo. E a questão também que ele fala assim, houve uma perícia do INSS e depois ocasionado, ou seja, o acidente foi ocasionado em 2011, houve uma perícia pela Justiça do Trabalho em 2013, nessa perícia foi constatada a incapacidade do trabalho do requerido, com perda de 50% da sua capacidade laborativa. No processo civil, a empresa não pediu perícia em momento nenhum, o juiz inverteu o ônus da prova, não tem uma petição da empresa requerendo prova pericial. A perícia que houve do INSS e que foi informado não foi no ano de 2013, onde consta a incapacidade, ou seja, foi bem depois, e a lesão da doença foi coluna, ou seja, não tem nenhuma relação com a doença que foi constatada no processo. Então, todos os fatos narrados no processo, que diz que é fato novo, não modifica em nada o acórdão decidido. Então, o acórdão deve se manter da mesma forma, porque não existe nenhum fato novo. Então, são esses o meu relatório. Obrigada a todos. Obrigada, doutora. Devolvo a palavra à eminente relatora. O caso ele envolve uma análise e pode ter alguns posicionamentos divergentes daquele a que cheguei. Mas, pela análise que eu fiz, o caso aqui ele não envolve, tudo já foi bem debatido, que se tratou de uma ação trabalhista, onde as duas partes foram
ali colocadas como reclamadas, e a doutora Regiane bem explicou que houve desistência com relação à Concremax, e, portanto, não haveria que se falar em coisas julgadas. A análise que fiz não foi sobre a tese de coisa julgada, mas sim sobre a solidariedade da responsabilidade envolvendo essas duas partes que foram inicialmente colocadas como reclamadas. Então, se a questão aqui, os fatos narrados, o evento sofrido, o acidente sofrido pelo requerido desta ação rescisória e autor daquela ação trabalhista e também da ação de indenização aqui na nossa justiça, houve, então, os fatos ali narrados, o acidente narrado e a petição inicial lá da ação trabalhista, que eu fiz o print aqui, ela nomina a responsabilidade como solidária, ainda que posteriormente tenha desistido em relação à autora aqui Concremax. Então, em se tratando de responsabilidade solidária, eu apliquei ao caso aqui ofensa ao artigo, Conselho ementa, ao artigo 844, parágrafo 3º, que a transação aproveita os corresponsáveis. Se a responsabilidade é solidária, a quitação total do objeto daquela ação trabalhista, então aproveitou aqui também a autora Concremax. Aqui eu faço uma leitura da emenda. Ação de indenização por danos morais materiais, rescisória, sentença de parcial procedência, condenação em lucros cessantes, pensionamento mensal e dano moral, recurso de apelação, redução do dano moral, quitação plena e geral outorgada pelo requerido em demanda trabalhista, transação que aproveita os corresponsáveis, violação à norma jurídica, configuração, ofensa ao artigo 844, parágrafo 3º do Código Civil, desconstituição do acórdão, ação procedente. Então, esse é o resultado do meu voto, pedindo vênia à doutora Regiane pela sua citação oral. Obrigado, desembargadora. Desembargador Sebastião. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho. Doutora Tatiane? Também acompanho. Doutor Márcio? Também acompanho. Obrigado, unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigado, doutores que estiveram conosco. Obrigado. Número 13 da pauta. Doutora Tatiane votava naquele, não? Sim, votei. 13 da pauta, doutor Márcio Guedes, ação rescisória, Regiane Alves de Jesus, Porto Seguro, Companhia de Seguro. O Ministério Público diz que não há interesse. Doutora Naomi? Eu confirmo o parecer desse. Tá certo. Doutor Humberto acabou de desistir da sustentação, então eu passo a palavra ao doutor Márcio Guedes. Ação rescisória, ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sentença fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, certidão de não comparecimento na perícia médica, lesão confirmada e graduada no laudo da perícia médica que ocorreu na data agendada, mas que foi juntado pelo perito após a prolação da sentença. Seguro proporcionalmente devido, invalidez permanente com 50% de comprometimento do joelho esquerdo, limite legal de 25%, cálculo conforme o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 6.194/74, sentença rescindida, pedido julgado procedente. É caso de procedência da ação quando a decisão de mérito transitada em julgada for fundada em erro de fato verificável dos exames dos autos. No caso, para julgar o pedido improcedente,
a magistrada de primeiro grau considerou a certidão que certificou que o perito judicial compareceu nessa secretaria e informou que a parte requerente não compareceu na perícia designada. Ocorre que, após a prolação da sentença, o mesmo perito que havia informado que a parte não havia comparecido na perícia designada juntou o relatório da perícia médica realizada na data agendada, onde concluiu que existe nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente, com 50% de comprometimento do joelho esquerdo, tendo o laudo pericial apontado perda parcial incompleta de funções do joelho esquerdo da autora, a graduação de 50% do dano detectado deve incidir sobre o percentual de 25%. Desculpe, doutor Márcio, eu já entendi. Se o senhor quiser Sim, eu estou julgando resumir, procedente. Até ia fazer uma ressalva. Este, sim, é o típico caso da ação rescisória. Este, sim, Porque eu concordo. o laudo só aportou aos autos após a prolação da sentença. Esse é o típico caso da... E a perícia foi realizada, inclusive, na data agendada. Exatamente. Então, eu estou em pleno acordo com o relator. É evidente. Todos de acordo? Sim. A unanimidade dos termos do voto do relator. Desculpe ter interrompido o senhor. Isso. Este é segredo de justiça. Espólio de Maria de Souza Deitos e Jesuíno Catarino da Cruz. Tomárcio, não há parecer, né, doutora? Com a palavra, doutor Márcio. Tá. Agravo interno, ação rescisória, determinação de complementação do depósito das custas judiciais, inclusive do montante referente ao depósito de 5%, tendo por base o valor da causa originária devidamente corrigido pelo INPC até a data do ajuizamento da ação rescisória. Intimação regular, decurso do prazo sem cumprimento da ordem ou interposição de qualquer recurso contra essa decisão. Indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Pedido de assistência judiciária gratuita formulado no presente recurso. Preclusão, matéria que deveria ser tratada em recurso contra a decisão ordenatória de complementação do depósito das custas judiciais, não em sede de agravo interno. Recurso manifestamente protelatório. Multa devida, decisão mantida, recurso desprovido. Desembargador Marilce? Está de acordo? De acordo. Todos de acordo? Eu estou de acordo. A unanimidade nos termos do voto do relator. Número 10 da pauta, também da relatoria do desembargador doutor Márcio, ação rescisória, Reinaldo Biasi e espólio de Angelim dos Santos Baraldi, possivelmente como Angelim dos Santos Baraldi. O MP diz que não tem interesse. Não tem interesse, né? Mantido. Doutor Márcio, por favor, a palavra. Ação rescisória, ação declaratória de rescisão contratual com indenização por perdas e danos e reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento de inadimplemento pela parte compradora. Condenação em perdas e danos preliminar, prevenção e inocorrência. Alegação de ocorrência de dolo, artigo 966, inciso 5 do CPC. Omissão quanto à informação de suspensão de exigibilidade de débitos referente ao imóvel firmado no termo de ajustamento de conduta. Consciência da ilicitude. Dolo demonstrado, sentença anulada, pedido rescisório julgado procedente. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma.
E segundo consta do artigo 16 do Regimento Interno deste egresso Tribunal de Justiça, as ações rescisórias de acordo originários da Câmara de Direito Privado serão processadas e julgadas pela primeira e segunda turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado, devendo a relatora recair por sorteio a um dos membros que não haja participado do julgamento rescindente. O egrégio STJ também já consolidou o entendimento de que a rescisão da sentença de mérito transitada em julgado ao fundamento de ocorrência de dolo ou manifesta violação à norma jurídica deve satisfazer determinadas exigências rígidas, notadamente a existência de violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, e a demonstração de que a decisão a ser rescindida decorre diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindente. No caso em apreço, deve ser reformada a sentença de rescisão contratual com indenização e reintegração do posto do loteamento jardim universitário, tendo em vista que, efetivamente, praticou o réu dolo processual, induzindo o magistrado a erro ao não informar fato relevante e pertinente, qual seja a existência do termo de ajustamento de conduta firmada na ação civil pública, no qual consta que, enquanto não houvesse a regularização dos loteamentos, o requerido não estava autorizado a cobrança dos débitos referentes ao contratos de compra e venda dos loteamentos. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a sentença. É que é uma rescisão, ação de contrato, que foi julgada parcialmente, só que, por inadimplência, só que o loteamento, por ser objeto de um TAC, as cobranças estavam suspensas até regularização. E isso a parte não informou ao juízo que sentenciou os autos. Eu considero que a parte realmente agiu com dolo. Estou de acordo. Estou de acordo também. Todos de acordo? De acordo. Unanimidade, os temas de voto do relator. O 12 da pauta, doutor Márcio Guedes, agravo regimental, Alain Henrique Silva Salles, Alana Graciela Silva Salles, Roberto Estevão é agravado, Roberto Estevão Vilar e José Roberto Silva Vilar. A MP não opinou. Agravo interno, indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado em ação rescisória, constatação de elementos concretos que infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, repetição, no agravo interno, da alegação de preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, tese já refutada, alusão aos fundamentos decisórios. Decisão mantida, agravo interno desprovido. Agravo interno contra a decisão que defere assistência judiciária gratuita. Eu estou mantendo a decisão, desprovendo o agravo interno. Estou de acordo. Todos de acordo? Unanimidade mantiveram a decisão nos termos do voto do relator. 14, ação rescisória, doutor Márcio Guedes, Carlos Roberto Cantarelli, Maria Ferreira Santana, MED Engenharia e Construções, Rovilson de Oliveira Dias e Renato Marconi Ferreira. O Ministério Público não opinou, diz que tem ausência de interesse, e o doutor Márcio Guedes vai relatar. Ação rescisória, ação de uso capião, sentença de improcedência, não comprovada a posse com ânimos dolo. Tese relacionada à falha na defesa técnica dos autores, não prevista no rol taxativo do artigo 966 do CPC. Alegação de simulação em razão do não aceite
não aceite da contradita da testemunha, existência de elementos de convicção nos autos de origem que confirmam o acerto da conclusão sentencial de improcedência. Sentença mantida, pedido rescisório, julgado improcedente. A suposta falha na defesa técnica dos autores requer a hipótese de cabimento de ação rescisória que possui rol taxativo. Os demais elementos de convicção de origem permite concluir que, independentemente da simulação não das partes, seria julgada improcedente a pretensão inicial, devendo, portanto, ser mantida a conclusão sentencial. Ação rescisória julgada improcedente. De acordo. Todos de acordo? De acordo. Eu estou de acordo. A unanimidade improcedente nos termos do voto do relator. 18 da pauta, do Dr. Márcio Guedes, conflito de competência, juiz da primeira vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis e juízo da infância e juventude da comarca de Rondonópolis. Parecer do MP pela procedência para declarar a competência do juízo da infância e juventude da comarca de Rondonópolis. Mantido, doutora? Fica confirmado, Excelência. Não confirmado. Perfeito. Farei a leitura da emenda, então, em consonância com o parecer do Ministério Público, julgo procedente conflito de negativo de competência para declarar a competência do juiz da vara infância e juventude da comarca de Rondonópolis no processamento de ação de mandado de segurança. O artigo 148, inciso 4 do ECA, estabelece que a competência da vara da infância e juventude para ações que envolvam interesses individuais, coletivos ou difusos relacionados à criança e adolescentes, especialmente em matéria de saúde e educação. A natureza da controvérsia, garantido o direito constitucional à educação previsto no artigo 227 da Constituição Federal, insere no âmbito de proteção integral da criança e do adolescente, independentemente da existência de situação de risco. A jurisprudência consolidada dos tribunais confirma que há questões envolvendo o acesso de criança e adolescente a direitos fundamentais, como educação, deve ser processada pela Justiça Especializada da Infância e Juventude. Julgado, portanto, procedente o conflito negativo de competência. Todos de acordo? Eu estou de acordo. Eu estou de acordo. A unanimidade e a harmonia com o parecer, pela procedência do conflito. 19, também do Dr. Márcio Guedes, conflito de competência, juiz da terceira vara especializada em família e sucessões da comarca de Cuiabá, juiz da segunda vara especializada da família e sucessões da comarca de Cuiabá, parecer do MP pela procedência para declarar a competência do juiz da vara especializada de família e sucessões. Parecer é mesmo da doutora Naomi. Reafirmado nessa oportunidade, Excelência. Muito obrigada. Então, doutor Márcio, com a palavra. De igual forma, também, nesse conflito, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu estou julgando procedente. Trata-se de conflito negativo de competência entre os juízes da segunda e terceira varas especializadas da família e sucessões da comarca de Cuiabá quanto ao processamento de ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, alimentos, partilha de bens e reconhecimento de paternidade. A extinção, sem resolução de mérito, de demanda anterior de jurisdição voluntária não gera prevenção para ações posteriores que apresentam causas de pedido diversa, especialmente quando uma demanda posterior é de natureza contenciosa. A jurisprudência pátria reconhece que a reiteração de demanda não se configura em situações onde há distinção entre os pedidos e a natureza da jurisdição, inviabilizando a aplicação do artigo 286, inciso 2º do CPC. Declara-se competente o juízo suscitado a quem a nova demanda foi distribuída originalmente de forma aleatória. Portanto, em consonância com o Ministério Público, conflito de negativo de competência, julgado procedente. Todos de acordo? Então, a unanimidade e a harmonia com o parecer julgaram procedente o conflito. Esse era o último processo que nós tínhamos. Eu quero agradecer
a paciência de todos, compreensão de todos, dos nossos servidores, e me despedir dos senhores. Tenham todos uma boa tarde, um bom trabalho. Está encerrada a sessão.